paz do Senhor, amados irmãos, meu nome é José Marquer, cá estou eu para participar desta campanha designada Total Self, que é uma campanha que está sendo levada a cabo pelo grupo VVE. A campanha Total Self visa disseminar a palavra de Deus através das parábolas dos evangelhos. Então, hoje nós vamos falar da parábola do jejum e do noivo ou do casamento. E esta parábola encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 33 a 35. E semelhantemente podemos encontrar a mesma parábola no livro de Mateus, capítulo 9, nos versículos 14 e 15. Entretanto, vou proceder à leitura apenas do livro de Lucas, capítulo 5, versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, esta é a sua palavra. Senhor, fala, explana-nos, Senhor, e explica, o Pai da glória, como o Senhor quer que seja feita essa palavra, como devemos entendê-la, de modo a abençoar a sua igreja em relação ao jejum e a prática, Senhor, que é feita por muitos crentes. Papai da glória, fala, usa-me como apraz do teu coração. Aleluia. Então, amados irmãos, esta é a palavra do Senhor. Bom, aqui encontramos uma situação em que um grupo de pessoas aproximou-se a Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14, Mateus atribui esta situação aos discípulos de João, que na verdade foram eles que foram ter com Jesus Cristo e fizeram essa pergunta: por que nós e os fariseus jejuamos e oramos enquanto os seus discípulos comem e bebem? Então, Jesus Cristo deu uma resposta muito sábia e ele disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Então, ele fez perceber a eles que, na verdade, enquanto eles estiveram no meio deles, não há razão de que jejuar. Enquanto Jesus Cristo ainda estiver no meio dos seus discípulos, não há razão de jejuar, porque estão no meio de uma festa, estão nas bodas. Mas chegará o tempo em que o noivo lhes será tirado. Então, quando chegar esse tempo, eles verdadeiramente irão jejuar. É nesse período que os discípulos de Cristo irão jejuar. E é o tempo que nós estamos a viver atualmente, porque Cristo já não está no nosso meio, ele já ascendeu ao céu e ele está à destra do Pai. Então, neste período, todo aquele que é crente, todo aquele que acredita na palavra do Senhor, tem esta obrigação, tem esta necessidade de jejuar. O jejum, porém, não pode ser visto como uma obrigação religiosa, não pode ser visto como uma obrigação cristã, mas sim é uma necessidade que nós temos de o fazer como forma de buscar a comunhão, a intimidade e um relacionamento mais intrínseco com Deus, porque sabemos nós que quando jejuamos, nos dedicamos mais à oração, fazemos a abstenção dos alimentos, não comemos, não bebemos, que o jejum pode ser parcial ou total. Parcial quando abstém-se de certos alimentos, de certos hábitos em detrimento dos outros, mas também pode ser um jejum total, em que algumas vezes pode até durar 2 a 3 dias, não é? Enquanto a pessoa está a dedicar-se mais à oração. Então, Jesus Cristo deu essa explicação para nos mostrar que quando esse tempo chegar, que é este tempo que estamos a viver atualmente, nós devemos jejuar,
devemos buscar a face dele. Bom, o jejum pode ser visto como um sinal de anseio do crente pela volta do Senhor Jesus. E também pode ser visto como um pesar pela sua ausência, porque o Cristo não está no nosso meio. Então, quando sentimos esse pesar, podemos jejuar, não é? Desejando que Cristo volte. E na sua ausência, nós entramos neste relacionamento com Ele através do jejum. Mas também pode ser visto como um sinal de tristeza pelo pecado e decadência do mundo. O mundo está tão desviado em que é necessário que todos aqueles que creem em Deus intercedam por esta humanidade, intercedam pelo mundo para que muitos possam se salvar. E jejum é uma das formas de atrair a atenção de Deus. Encontramos vários exemplos na Bíblia. A Esther jejuou pelo milagre e libertação. Encontramos isso no capítulo 4, 15 e 17, quando a Esther decretou um jejum de 3 dias. Mas também o jejum pode ser feito por qualquer pessoa que tem uma necessidade, que deseja uma resposta da parte de Deus. Pode jejuar, pode orar, pode colocar-se em inteira abstenção de alimentos, de certos hábitos, de modo a atrair a atenção de Deus. Contudo, devemos ter muito cuidado quando jejuamos para não fazer-se passar de pessoas tristes, conforme diz a palavra no livro de Mateus 6, capítulo 16 a 18, que quando jejuarmos devemos sim lavar a cara, lavar o nosso rosto, devemos nos mostrar com uma aparência normal, uma aparência viva, não devemos nos apresentar como pessoas tristes, pessoas abatidas, como um sinal de que estamos em jejum, para as pessoas verem que estamos a jejuar, mas sim devemos nos apresentar de uma forma normal, natural, como nós somos. E quando chegar o momento de orar, entramos nos nossos aposentos e oramos, buscamos a face de Deus. Olha, amados irmãos, é no jejum em que encontramos resposta das nossas petições. É no jejum em que buscamos a maior interação com Deus. É no jejum em que nós encontramos ou alcançamos as respostas dos nossos pedidos. Então Jesus Cristo deixou essa mensagem para que nós pudéssemos entender que este é o tempo, que é o tempo que devemos buscar a face dele, porque ele irá voltar. Quando o noivo voltar, nós iremos habitar com ele. Mas enquanto o noivo não volta, nós devemos estar em comunhão com ele. E jejum é uma das formas de se conectar com Cristo, de se conectar com o noivo, de permanecer neste casamento em que nós temos com ele. Então, amados irmãos, esta é a palavra de Deus, esta é a parábola do jejum que Cristo trouxe para nós, para nos elucidar acerca da importância do jejum. E que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus.